Palmeiras. Já o São Paulo define mais uma saída no seu elenco para 2026. As últimas no mercado, leilão por Everton Cebolinha, Abubakar querendo jogar no Brasil e muito. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para gravar mais um jogador que não fica no São Paulo para 2026. Depois de falar sobre Dineno, queria acrescentar o nome de Luiz Gustavo, volante de 38 anos de idade que já viveu bons momentos com a camisa do tricolor. Ele não terá seu vínculo prorrogado por opção da diretoria. Importante contar que o Luiz Gustavo decidiu seguir jogando. Ele até cogitou a aposentadoria em dezembro desse ano. Essa ideia foi descartada. A avaliação do Luiz Gustavo é de que, como ele perdeu 6 meses da carreira por conta de uma embolia pulmonar, nada mais justo do que jogue em 2026. Mas não será no São Paulo. O tricolor entende que o custo-benefício dele é ruim. R$700 mil por mês para alguém que só conseguiu entrar em campo em 12 partidas com um único gol marcado. Dá para dizer também que as críticas públicas feitas pelo Luiz Gustavo à diretoria do São Paulo depois da derrota por 6-0 contra o Fluminense pegaram muito mal. A avaliação dos dirigentes é de que o Luiz Gustavo deveria primeiro ter colocado a culpa nos próprios atletas, que cometeram ou proporcionaram um dos maiores vexames da história recente do São Paulo. Dá para completar dizendo que o Rigoni também não deve ficar no elenco tricolor para a próxima temporada. A ideia do São Paulo é enxugar seu elenco e rejuvenescer esse grupo, até porque foram muitas as lesões de atletas veteranos ao longo da temporada. Preciso falar agora sobre Abubakar, centroavante camaronês de 33 anos de idade, que insiste em jogar no futebol brasileiro. Ele chegou a ser oferecido para alguns clubes na janela de julho, entre eles Grêmio, Cruzeiro e São Paulo. Nenhum dos três avançou e o Abubakar precisou se mudar da Turquia para o Azerbaijão, fechando com um time bem pouco conhecido chamado Nefit. Por lá ele tem 5 jogos e 3 gols, mas a fase do seu time não é bacana. 8ª colocação com 3 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Apesar de ter contrato até junho de 2026, o Abubakar insiste com seus representantes na América do Sul para que se encontre em janeiro um clube para que ele possa jogar. O Abubakar inclusive garante que consegue a rescisão do contrato no Azerbaijão sem qualquer custo. Ponto é que para contratá-lo, o time brasileiro vai precisar desembolsar entre 1 milhão e 1,5 milhão de reais entre salários, direitos de imagem e luvas. A pergunta que eu deixo para você, o centroavante camaronês, que chegou a fazer gol no Brasil em Copa do Mundo, caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o leilão por Everton Cebolinha. O jogador que vai deixar o Flamengo nessa janela de transferências foi alvo de 6 clubes brasileiros. Sondagem, 3 deles a gente já tem certeza: Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Outras 2 possibilidades: Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nenhum dos 2 clubes confirmam o interesse, mas a especulação envolvendo os times de Minas é bastante grande. Importante registrar que o Cebolinha está decidido a sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, do Intercontinental de Clubes, que começa para o Fla na próxima quarta-feira. O Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, vencendo o Ceará, e na festa do título o Cebolinha disse o seguinte, abre aspas: "Não estou contente em não ter a sequência de jogos que eu necessito." Foi a deixa para que o Flamengo fizesse essa negociação. Já havia contado para vocês que se o rubro-negro não vender o Cebolinha até 31 de dezembro, vai precisar pagar ao Benfica, a partir de 1º de janeiro, 1,5 milhão de euros. Isso consta no contrato entre as partes. Quando o Flamengo o comprou do Benfica por 13,5 milhões de euros, já existia essa cláusula no acordo. Nada de novo no tricolor sobre reforços. Robertão, os caras estão conversando, estão discutindo sobre reforços, mas existem dois movimentos que precisam acontecer antes da definição das contratações. Primeiro deles, o São Paulo vai para pré-Libertadores ou vai para Libertadores? O São Paulo precisa de um empate contra o Vitória na última rodada para ficar em 8º. E aí ele vai, para ir para pré-Libertadores, depender de que Fluminense ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil. Porque como Fluminense e Cruzeiro já estão entre os primeiros da Libertadores, o G7 viraria G8, tá? A única chance de São Paulo perder a 8ª colocação é se ele for derrotado pelo Vitória e se o Red Bull Bragantino vencer o Internacional em Porto Alegre. Essa combinação faria com que Red Bull e São Paulo terminassem com 51 pontos, mas nos critérios de desempate o Bragantino leva a vantagem, o Red Bull teria 15 vitórias contra 14 do São Paulo. Beleza? Bom, se o São Paulo for para pré-Libertadores,
nível de investimento é um. Se o São Paulo tiver de se contentar com a Sul-Americana, o nível de investimento vai ser outro. E aí, só para completar, além dessa questão de competição, há uma busca do presidente do São Paulo, Júlio Casares, por mais receita. Nessa semana, o pessoal do UOL chegou a publicar que o São Paulo discutia com a Galápagos a criação de um fundo de 200 milhões de reais para investimento exclusivo em reforços no time principal. Júlio Casares tratou essa notícia como balela, palavras do próprio presidente, tá bom? Você acha que o São Paulo vai para a pré-Libertadores no ano que vem? Acho. Acho que o mais provável é que o São Paulo termine em oitavo e acho que o mais provável é que ou o Fluminense ou o Cruzeiro sejam campeões. O meu palpite, embora palpite não valha nada, é de que a final vai ter Cruzeiro e Fluminense. Só para lembrar a Copa do Brasil, que começa na próxima quarta-feira, Cruzeiro e Corinthians numa semifinal, Fluminense e Vasco na outra. O Cruzeiro está jogando muito mais que o Corinthians, o Fluminense está jogando muito mais que o Vasco. Mas é mata-mata, são 2 jogos, enfim, é uma coisa completamente diferente, né? Nicola, o São Paulo já tem orçamento para 2026. Quanto estima de receita em vendas? Leonardo, ontem eu mandei mensagem para uma pessoa de São Paulo para entender sobre o planejamento de 25, né? Sobre quanto o São Paulo havia faturado em 2025. E a resposta foi importante, inclusive eu até dei como informação exclusiva ontem à noite, mas acabei não repercutindo nos vídeos. Vou fazer constar no vídeo de amanhã cedo, tá? São Paulo vai faturar em 2025 970 milhões de reais. Eram 731 milhões de reais no ano passado, um belo acréscimo do ponto de vista financeiro. Outra coisa que eu queria contar para vocês, sobre o planejamento. O São Paulo já tem o seu planejamento, o seu orçamento para 2026. Ele, inclusive, já passou pelo Conselho de Administração, falta passar pelo Conselho Deliberativo. O que eu ouvi da pessoa que eu consultei é de que a ideia era divulgar esses números somente depois da aprovação do Conselho Deliberativo para não causar ciumeira ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Mas o próprio Belmonte, na série de entrevistas que ele andou dando, o Belmonte admitiu que é um orçamento muito mais realista do que o atual. Em 2025, para atender as exigências do FIDIC, o São Paulo se associou àquele FIDIC para conseguir obtenção de grana para pagamento de dívida, o São Paulo precisou enxugar demais a folha, o que ele não conseguiu. E a solução para respeitar o FIDIC foi vender muito jogador. Para o ano que vem, esse planejamento orçamentário ele é muito mais factível, ele é muito mais plausível. E aí, diante desse cenário, o São Paulo talvez não precise vender tantos jogadores, tá bom? O Júlio Casares está sendo execrado, como a gente não via no São Paulo desde o Leco. Tá tomando porrada pra caramba. E várias dessas porradas são merecidas, né? Mas o São Paulo deve fechar o ano na pré-Libertadores, classificado para pré-Libertadores, deve fechar o ano com 970 milhões de reais de receita, recorde na história do clube, deve fechar o ano com uma redução de pelo menos 50 milhões de reais na dívida, primeiro movimento importante, depois de anos com a dívida crescendo, e deve fechar o ano com um superávit razoavelmente interessante. Nicola, mas vai merecer crítica. Beleza, tem que merecer mesmo, estou falando isso. Mas é curioso destacar que o Júlio Casares vem sofrendo uma pressão tão grande quanto, por exemplo, a do Marcelo Teixeira, cujo time está perto, ou correndo o risco de cair para a segunda divisão pela segunda vez em 2 anos, né? O Crespo indicou o Christian Medina para o São Paulo. Paulão, o Christian Medina é um nome pensado, estudado no São Paulo, desde a metade do ano. Eu fui o primeiro a falar sobre esse nome, porque um grupo de empresários argentino que comprou o Medina procurou o São Paulo para falar, vocês não têm interesse? Aí o São Paulo falou, a gente adoraria, mas esse jogador é caro. Eles compraram esse jogador do Boca Juniors por algo na casa dos 11 milhões, 12 milhões de euros. E agora estão tentando recuperar parte dessa grana, né? No primeiro momento, o São Paulo achou estranha a sugestão e foi perguntar, mas o que aconteceu? E aí o pessoal falou, cara, a gente quer colocar o Medina num lugar com uma exposição maior, porque no Estudiantes não está virando. A gente imaginava que ele viria para cá e faria um enorme barulho, não é o caso. Então, pensamos em colocar no São Paulo. Mas tem que pagar quanto? Vocês precisam inteirar uma boa grana. E aí o São Paulo se viu sem condição de avançar nessa história, tá bom? Faturar quase 1 bi e ainda ter tantos atrasados. Pois é, né, Jota? Sabe qual é a realidade? O São Paulo gasta demais. E aí, além de gastar demais, quando você tem uma dívida de 950 milhões de reais,
você tem um juro da dívida que vai te custar na casa dos 300 milhões de reais por ano. Então, só com os juros da dívida, Jota, o São Paulo tem a obrigação de pagar quase 1 milhão de reais por dia. Olha que coisa louca, cara. Eu tenho uma dívida tão alta que apenas com o juro da dívida eu gasto 1 milhão de reais por dia. E o São Paulo gasta mal. O São Paulo tem uma das maiores folhas salariais do país. O São Paulo tem Lucas, Oscar e Luiz Gustavo que custam juntos mais de 5 milhões de reais por mês. E ele não poderia ter tudo isso. Enfim. Ocorreu modernização da infraestrutura no São Paulo. Cara, é muito difícil avaliar de fora, Jota, mas todos dizem que hoje o CT da Barra Funda está muito mais moderno do que algum tempo atrás. Que hoje o São Paulo tem as máquinas de recuperação física do mesmo nível das do Palmeiras e superiores a de todos os outros clubes do Brasil, tá? As estruturas físicas também foram melhoradas, piscina, parte de vestiário, investimento relativamente alto, trocas de equipamentos e tal, mas a percepção das pessoas é de que a parte de fisiologia é aquela que mais precisa de avanços. E aí, só para lembrar, na sexta-feira da semana passada, o presidente do São Paulo veio a público para dizer que pretende fazer a maior reformulação da Barra Funda em bastante tempo. Ele já demitiu 3 diretores, o Carlos Belmonte, que era o diretor de futebol, além do Chapecó e do Nelsinho, que eram seus auxiliares, e pretende demitir mais gente, tá bom? Soma os salários de Wendel, 1 milhão. Lucas, 2.300. Não, Lucas, 1.800. Oscar, 2.300. Luiz Gustavo, 700. O Luan ganha na casa dos 400. Dineno, 500. Ferreirinha, na casa dos 600. Rigoni, mais 500. Tolói, no mínimo 500. Deve dar uns 8 milhões. Vamos fazer essa conta rápida. Então, vamos lá. 1 mais 1,8 mais 2,3 mais 0,7 mais no mínimo 0,4 mais 0,5 mais 0,6 mais 0,5 mais no mínimo 0,5. Você tá bom de conta. 8.300.000 reais. Só que aí não tem que multiplicar por 12, você multiplica por 13, que a gente tem o 13º. Estamos falando de 108 milhões de reais por ano. Quantos desses caras estiveram à disposição durante toda a temporada? Esse é o ponto, tá? Jota, você perguntou, nossa, mas vai faturar 970 milhões e vive devendo para todo mundo? O São Paulo ontem acertou uma cobrança judicial, que é uma ação judicial que era movida pelo Casemiro já há algum tempo. O São Paulo devia mais de 2 milhões, ou pelo menos o Casemiro cobrava mais de 2 milhões de reais do São Paulo. O acordo foi fechado em 1.700.000, começa a ser pago agora em parcelas iguais até dezembro de 26, no valor de 97 mil reais. São Paulo também pagou ontem cerca de 6 milhões de reais para o Adrian Rocco, que é o empresário do Caleri, que cobrava na FIFA, desde 2021, o pagamento da comissão pela transferência do Caleri, tá? É engraçado como os caras com toda essa infraestrutura continuam se lesionando. Bruno, só para mudar de assunto, senão a gente vai ficar só falando do São Paulo. Se lesionam muito porque você tem muito jogador veterano no São Paulo, né?